Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar mais uma vez aqui acessando o nosso vídeo, que você já sabe pode também acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar do quarto princípio fundamental da doutrina espírita, que é o perispírito. Na questão número 23 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta: o que é o espírito? E a resposta foi a seguinte: o princípio inteligente do universo. Quando cada um de nós foi criado por Deus, nós fomos criados na condição de simples e ignorantes. E cada um de nós ganhou uma missão para poder cumprir e adquirir o seu aperfeiçoamento, a sua felicidade. Isso está ali na questão número 115 de O Livro dos Espíritos. Mas para que o espírito possa evoluir, para vencer essa ignorância, para conquistar a sua felicidade, ele vai fazendo isso vivenciando de reencarnação em reencarnação. E para reencarnar, obviamente, ele precisa de se manifestar na matéria. Para que o espírito possa se manifestar na matéria, ele se utiliza do corpo perispiritual, que nós podemos genericamente chamar de perispírito. Na questão 93 do Livro dos Espíritos, tem a seguinte pergunta: o espírito, propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? E a resposta: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E continuam os espíritos: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. O perispírito, portanto, ele é chamado também de corpo fluídico. É feito de uma matéria quintessenciada, rarefeita, não perceptível aos olhos de nós encarnados, mas ainda assim é matéria. Dizem-nos os espíritos que para eles o perispírito é formado de uma matéria até bem grosseira para eles, mas para nós uma matéria sutil, quintessenciada, que nós não podemos nem tocá-la através do nosso tato e nem percebê-la através dos nossos olhos. É uma modificação do fluido cósmico universal, onde está presente o princípio vital, já que o perispírito ele tem vida orgânica. Mas o perispírito, no estudo mais aprofundado do perispírito, nós vamos analisar que ele se subdivide em três partes. Uma que é o perispírito, propriamente dito, o corpo mental e o corpo que é chamado de duplo etérico. Segundo André Luiz, em lição transmitida por Francisco Cândido Xavier, o corpo espiritual, ele retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. E o corpo mental seria o envoltório sutil da mente. Olha, vamos tentar compreender isso. O corpo mental é ele que irradia a energia que vai dar forma ao perispírito, de acordo com a energia que é irradiada, de acordo com a vibração dos pensamentos, dos sentimentos que são alimentados pelo espírito. Boas vibrações, melhores vibrações são energias de alta vibração, energias de alto teor elevado, de amorosidade, e que vão permitir a formação de um perispírito saudável, de beleza, enfim. E a vibração de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, vai ser uma vibração de baixo padrão e que vai possibilitar apenas a formação de um perispírito enfermo, que vai, obviamente, acarretar problema para o ser espiritual. O corpo mental,
ele é assinalado experimentalmente por diversos estudiosos. É um envoltório sutil da mente e que, por agora, não podemos definir com mais amplitude de conceituação, além daquela em que tem sido apresentado pelos pesquisadores encarnados, e isso por falta de terminologia adequada no dicionário terrestre. Quem faz essa afirmativa é exatamente André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Portanto, o corpo mental é aquele que envolve sutilmente a mente espiritual. É ele que vai irradiar a energia do pensamento, que, como já estudamos em outras oportunidades, o pensamento é uma energia, e é uma energia que realiza, é uma energia que pode se manifestar através da matéria, levando um teor vibratório de acordo com o sentimento que lhe deu a manifestação. Então, quando você tem um sentimento de ódio, um pensamento de vingança, e isso faz você externar pensamentos negativos, com desejos negativos com relação a determinada pessoa, esses pensamentos são, na realidade, uma energia que são direcionados para aquela pessoa, que se encontrarem ali uma sintonia de vibração, vão produzir sim uma dificuldade, um prejuízo para aquela pessoa. Obviamente que se este pensamento não encontrar sintonia no sentimento, no pensamento daquela pessoa, ela estará refratária a ele e ele será devolvido à sua origem. Então, o corpo mental, ele é o responsável pela produção e irradiação dessa energia oriunda dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. E como esta energia, que é a formadora dos nossos corpos, tanto o perispiritual como o dupetérico, que nós vamos ver daqui a pouco, como o corpo físico, nós vamos ter a qualidade desses corpos, tanto na beleza estética como na saúde física, que vai estar de acordo com a necessidade, com a possibilidade deste padrão vibratório que é emanado pelo corpo mental através dos nossos pensamentos e sentimentos. Bom, e o dupetérico? É André Luiz também que nos ensina, e ele estuda o dupetérico no livro Nos Domínios da Mediunidade. Para André Luiz, ele explica que o dupletérico são eflúvios vitais que revestem o perispírito e que asseguram o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne. Então, o perispírito ele faz a ligação entre o dupletérico, faz a ligação entre o perispírito propriamente dito e o corpo físico através do qual nós nos manifestamos aqui. Então, este dupletérico, ainda segundo André Luiz, ele é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. Então, resumindo mais ou menos isso tudo, que é importante nós termos conhecimento dessa verdadeira essência do que nós somos, para que nós possamos nos conhecer melhor. Então, resumindo tudo isso, nós vamos ter que nós somos formados do corpo físico, a nossa realidade é espiritual. No íntimo, nós somos espíritos. O ser que nós somos é o espírito que é imortal e que vai viver pela eternidade por vindoura. Então, nós somos o espírito. Mas para que nós possamos nos manifestar na matéria, seja nesse planeta que hoje nos abriga, seja em outro planeta, seja em qualquer lugar da criação, nós precisamos de nos manifestar através de corpos. O corpo físico, que é o que todos nós conhecemos e vemos, ele nos serve para a manifestação aqui na matéria durante a nossa reencarnação. Sabemos que a formação do corpo físico se dá de acordo com as nossas necessidades de aprendizado. Então, aquela pessoa que necessita de uma experiência de restrições físicas vem com essa questão, com esta problemática incrustada no seu corpo físico. Aqueles outros que dependem de passar por determinada enfermidade para determinado aprendizado que não foi feito no passado ser realizado agora, então ela vai trazer incrustado a necessidade daquela enfermidade se manifestar naquele momento previsto já da existência de sua vida. Então o corpo físico
se a gente for analisar, ele é uma ferramenta de trabalho para o espírito que somos nós. Ele é um instrumento de aprendizado, porque é nele que nós vamos encontrar as dificuldades da dor, as dificuldades das enfermidades que temos que vivenciar, e é ele que nos obriga ao trabalho. Nós trabalhamos para poder comprar a vestimenta, para poder comprar o alimento, para sustentar o corpo físico, o teto, a casa, através do aluguel ou da aquisição da casa, para que nós possamos ter o abrigo necessário à manutenção do nosso corpo físico. Então é o corpo físico que nos impõe o trabalho e o trabalho vai promover a nossa evolução moral e espiritual. E o duplo etéreo, ele é aquele eflúvio vital que dá estabilidade de ligação entre este corpo físico e o perispírito propriamente dito que vai direcioná-lo. O duplo etéreo, ele tem uma formação fisiológica. Segundo o autor espiritual Luiz Sérgio, é nele que estão o que ele chama de as rodas da vida, ou são os chakras. Os chakras, eles são localizados exatamente nesse duplo etérico e após o desencarne do corpo físico, após a vivência numa experiência reencarnatória, o corpo físico desencarna, perde a vitalidade, esgota o fluido vital, perde a vitalidade e o duplo etéreo também acompanha o corpo físico. Ele também se desfaz e permanece aqui na Terra, porque a sua constituição é mais grosseira, a sua constituição é fisiológica. Mas o perispírito, ele é formado de uma matéria quintessenciada. E ele é utilizado por nós, enquanto espíritos que somos, para a nossa manifestação na erraticidade, lá no mundo espiritual. Quando desencarnamos, portanto, deixamos aqui o corpo físico, deixamos aqui o duplo etéreo, mas continuamos nos manifestando lá no mundo espiritual através do nosso perispírito, que tem exatamente a mesma aparência do corpo físico. Aliás, é errado dizer nesta ordem. É o corpo físico que vai ganhando a sua formação através da irradiação lá do corpo mental. O corpo mental irradia para a formação do perispírito, a energia do perispírito forma o duplo etéreo e o duplo etéreo é a forma necessária para a formação do corpo físico. Então, o corpo físico que é idêntico ao corpo perispiritual e não o contrário, como muitas vezes nós acabamos falando. O corpo perispiritual, portanto, ele sempre estará acompanhando o espírito na sua experiência de aprendizado, de crescimento moral, tanto quando ele estiver reencarnado, quando ele estiver manifestando-se na erraticidade no mundo espiritual. Mas ele só deixará o perispírito, esse perispírito só vai se desfazer quando o espírito for vivenciar suas experiências evolutivas em um outro planeta, em uma outra morada do Pai. Por quê? Ele vai deixar aqui o seu perispírito e lá ele vai ganhar um novo perispírito, agora adequado à matéria daquele planeta, às condições de vida material que aquele planeta suporta. A gente vê, por exemplo, que a astronomia nos ensina que determinados planetas do nosso sistema solar seria impossível um ambiente para a existência de vida da forma como nós a conhecemos, esse corpo que hoje nós habitamos, por causa das condições climáticas, da temperatura e de outras questões que existem lá naquele planeta. Mas nada impede que haja lá manifestação de matéria em uma outra forma, num outro conceito que nós ainda não conhecemos. Por isso, quando o espírito vai vivenciar suas experiências evolutivas em um outro planeta, ele deixa aqui o seu perispírito, que também é um instrumento de aprendizado, ele permanece aqui, se desfaz, e ele vai ganhar um novo perispírito para se manifestar lá naquele planeta em que vai acolher as suas novas experiências evolutivas. E o corpo mental é o meio pelo qual o espírito se manifesta, seja junto à matéria ou seja no mundo espiritual, porque é ele que irradia a energia do nosso pensamento, que é movimentado, que ganha força motriz através dos sentimentos que nós albergamos. Então, o corpo mental, ele que vai produzir e irradiar a energia do pensamento, que vai nos dar sintonia
com as pessoas com as quais convivemos, as pessoas que dividem conosco os mesmos gostos, as mesmas oportunidades de aprendizado, de crescimento, ou então vai deixar de estabelecer sintonia, vai se tornar refratário com vibrações que não estão condizentes com a nossa própria vibração. Então é o corpo mental que vai poder fazer esse filtro de vibrações para que nós possamos receber do ambiente que nos envolve as emanações de pensamentos, as irradiações de acordo com o nosso padrão vibratório. Por isso, quando nós estamos em oração, quando estamos com pensamentos e desejos elevados, desejo de fazer o bem, de realizar o bem, sentimentos de amor no coração, nós vamos sintonizando também através do corpo mental com a energia amorosa do ambiente que nos circunda, com os pensamentos positivos que nos são irradiados por aqueles que convivem conosco ou até de longe, com esta energia que vai nos promover a evolução. Mas, por outro lado, quando eu albergo no meu coração sentimentos negativos de ódio, vingança, desamor, o meu corpo mental estará irradiando nesta energia e ele estará também filtrando do ambiente e dando guarida apenas a energias deste mesmo padrão vibratório. E aí eu vou ter dificuldades, vou ter distúrbios emocionais, vou ter conflitos emocionais que com o tempo podem somatizar, chegando a virar até mesmo uma enfermidade no corpo material. Portanto, esta é a nossa realidade. Somos o Espírito. Para nós nos manifestarmos, nós temos o corpo mental, o perispírito propriamente dito, o duplo etéreo e o corpo carnal. Esta é a nossa realidade íntima, segundo os ensinamentos do autor espiritual André Luiz. Que nós possamos refletir sobre isso, que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.